Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para mais esta nossa conversa, esta semana sobre coaching e processos de desenvolvimento de grupo. E hoje o nosso grande tema aqui será ferramentas, né? Como escolher as ferramentas certas e como conduzir o grupo. Essa é uma das maiores dificuldades e ansiedades dos coaches, né? E você precisa entender que trabalhos de grupo requerem ferramentas de grupo, ok? E não ferramentas individuais aplicadas em grupo. Porque, como eu já falei, nós trabalhamos no processo do grupo, ok? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora, sobre como você escolhe as ferramentas, quais os cuidados que você tem que ter na hora de escolher as ferramentas e quais os cuidados na hora de conduzir o grupo, ok? Vamos lá, então. Quais são os 4 principais cuidados que você precisa ter na hora que você vai escolher as ferramentas para os processos de grupo? O primeiro grande cuidado é o seguinte: as ferramentas, elas necessitam estar alinhadas aos objetivos do processo e ao momento do grupo, certo? Este é o primeiro grande cuidado, porque se você escolher uma ferramenta que não está alinhada ao objetivo do grupo, ela não vai trazer à tona o que o grupo precisa desenvolver, ok? E se a ferramenta não estiver adequada ao momento do grupo, o grupo vai entrar em resistência também, certo? Não sei se vocês que estão aqui lembram quais são as 4 fases que todos os processos de desenvolvimento de grupo passam, mas eu quero te falar sobre isso rapidamente, eu não vou aprofundar, certo? Porque as ferramentas, elas precisam estar alinhadas ao objetivo do processo, certo? Mas também ao momento do grupo. Então, vamos lá. Quais são as 4 fases do grupo? E as ferramentas precisam estar alinhadas, né, ao momento do grupo. O primeiro momento do grupo, a primeira fase do grupo, é a fase do alinhamento e contratação. Então, as ferramentas que você vai escolher, elas precisam alinhar objetivos e realizar o contrato emocional com o grupo, certo? Segunda fase que todo grupo passa, né, no seu processo de desenvolvimento, que é a fase de integração e aquecimento. Neste momento, as ferramentas necessitam integrar o grupo e aquecer para aquilo que você vai trabalhar, para o objetivo daquele encontro, ok? Terceiro momento que todo grupo passa, aí sim é o momento, a fase do desenvolvimento propriamente dito. Neste momento, as ferramentas aí sim são de desenvolvimento do tema daquele encontro, ok? E a quarta fase, né, é a fase de aplicação e fechamento. Aqui, as ferramentas, elas são de aplicação e fechamento, certo? Então, retomando. Primeiro cuidado quando você vai escolher uma ferramenta. Essa ferramenta precisa, ela necessita estar alinhada ao objetivo do processo, certo? E precisa estar de acordo com a fase do grupo. Porque se você não respeitar as fases do grupo, o grupo entra em resistência, ok? Então, vamos ver 4 cuidados que você tem que ter quando você está escolhendo as ferramentas. O primeiro deles é: tenha domínio técnico da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Saiba profundamente sobre aquela ferramenta. Como que você aplica, como é que você conduz. Ok? Desculpa. Segundo grande cuidado que você tem que ter ao escolher a ferramenta. Tenha clareza do que aquela ferramenta suscita. O que aquela ferramenta traz, né? O que ela levanta no grupo? Quais são os sentimentos, as percepções que aquela ferramenta levanta?
porque precisa ser isto, o que esta ferramenta levanta, lembram, né? Ferramentas são apenas meio para você levar o grupo à reflexão, ao seu desenvolvimento. Então, esta ferramenta, ela precisa levantar aquilo que você quer trabalhar no grupo, ok? Terceiro grande cuidado que você tem que ter. Você precisa ser claro na consigna. Na hora que você vai dar orientação para o grupo, você precisa ser muito claro, certo? Por quê? Porque se você não for claro e o grupo tiver dificuldades, isso depois, o foco sai do grupo e fica em você, certo? Então, a clareza na consigna, ok? E outro grande cuidado não escolha a ferramenta porque você gosta da ferramenta. Eu vejo muitos coaches fazendo isso, né? Gostam de uma ferramenta e aplicam aquela ferramenta. E às vezes aquela ferramenta não está alinhada ao momento do grupo, não está alinhado ao objetivo do processo, ok? Então, para fechar a parte das ferramentas, as ferramentas, elas sempre necessitam estar alinhadas, completamente alinhadas ao objetivo do processo e ao momento do grupo. Fechado? Muito bem. Mas tem uma outra fase técnica da ferramenta também, que está dentro das ferramentas, que muitas vezes os coaches não dão a devida importância, né? Porque eu não sei por qual motivo, né? Quer dizer, acho até que sei, né? Mas o grande foco de muitos profissionais é ferramenta, ferramenta, ferramenta. A ferramenta, ela é fundamental, mas a ferramenta, se não for trabalhada de forma adequada, ela não gera mudança alguma, ok? Então, é exatamente sobre isso que eu quero conversar agora, que é o pós-ferramenta, que é como é que você conduz o grupo depois que você aplica a ferramenta. Porque, como eu já disse, a ferramenta ela é apenas um estímulo, ela é exatamente o que o nome diz. Uma ferramenta que vai levar a um desenvolvimento se você souber conduzir o grupo. Então, eu diria que escolher as ferramentas certas é fundamental. Se eu escolher a ferramenta errada, não vai levantar o que você precisa trabalhar, certo? E o grupo não vai evoluir. Mas de nada adianta você escolher a ferramenta certa se você não souber trabalhar o processo do grupo, ok? E agora, então, eu quero falar sobre os 4 cuidados que você tem que ter na condução do grupo, né, no pós-ferramenta. O primeiro deles tenha muito claro o seu papel. E qual é o nosso papel quando nós estamos trabalhando num processo de grupo? O nosso papel, nós somos facilitadores do processo de aprendizagem do grupo, certo? Então, tenha muita clareza do seu papel, né? Muitos coaches às vezes me dizem assim, Liana, e se o grupo não quiser evoluir, se alguns líderes não quiserem, é uma escolha deles. Nós não temos o poder de mudar o outro. Nós temos o poder, sim, de conduzir o grupo de uma forma adequada, mas a escolha até onde o grupo vai chegar e os líderes vão chegar é uma escolha do grupo, ok? Às vezes, isso eu acho que é algo importante eu pontuar aqui para vocês. Às vezes, a gente tem, eu brinco que a gente é prepotente, porque a gente acha que nós temos o poder, né, de levar o outro à mudança. Não, nós temos o poder de propiciar um ambiente seguro, né, para que o líder escolha mudar, ok? Este é o nosso limite. Isso é outra questão extremamente importante quando a gente está falando de reconheça, tenha clareza do seu papel, certo? E dos limites do seu papel, certo?
E um dos nossos limites é, né, o nosso poder vai até a vontade do grupo e do líder. Porque se o grupo e o líder escolherem não se desenvolverem, eles não vão se desenvolver por melhor que você seja. Ok? Só que, claro, nós temos aí toda uma condução para trabalhar com o grupo na consciência dessa escolha que ele está fazendo. E isto é saber conduzir o grupo. Ok? Segundo grande cuidado que você tem que ter quando você está conduzindo grupos. Não entre nos jogos de poder. Certo? E como que você não entra nos jogos de poder do grupo? Como eu já disse, os jogos de poder fazem parte, certo? Fazem parte de qualquer grupo. Ainda mais num grupo de liderança. Num grupo de liderança, os jogos de poder estão presentes, são completamente normais. E são uma das grandes fontes de aprendizado e desenvolvimento do grupo, se você souber manejar. Porque se você não tem as suas questões de poder desenvolvidas, se você não entende claramente qual é o seu papel, né? Se você não tem uma postura adequada na condução do grupo, você vai entrar nos jogos. E aí, isso é completamente negativo, certo? Porque isso não leva ao desenvolvimento do grupo, ok? Outro ponto, outro cuidado fundamental quando nós estamos conduzindo grupos é o seguinte: não compactue com a escolha do não desenvolvimento do grupo, ou não compactue com o não desenvolvimento do grupo. O que eu quero dizer com isso? Em alguns grupos, em alguns momentos, o grupo escolhe não se desenvolver, ok? Porque às vezes é difícil, às vezes o grupo não quer lidar com aquilo, né? Qual é o nosso grande papel? Como eu disse, nós não temos o papel, nós não temos a força, né? Não é nem o papel, nós não temos o poder de fazer o grupo mudar, né? Querer evoluir. Nós não temos poder sobre o grupo, né? O caminho que o grupo vai seguir é uma escolha dele. Né? Mas quando eu digo que um dos grandes cuidados é você não pode compactuar com o não desenvolvimento, o que eu quero dizer com isso? É nosso papel e nossa responsabilidade mostrar para o grupo, pontuar para o grupo, quando ele não está indo na direção do seu desenvolvimento, quando ele está escolhendo não se desenvolver. Talvez agora você diga assim: Liane, como é que eu faço isso? Né? Claro, nós não vamos conseguir aprofundar isso aqui agora, né? Mas você faz isso pontuando, mostrando para o grupo o seu funcionamento e as escolhas que ele está fazendo. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. E por isso que são pouquíssimos os coaches que realmente sabem conduzir processos de grupo. Só que os que sabem, né, literalmente estão fazendo grandes transformações, são muito desejados pelas empresas. Né? Porque quando você consegue trabalhar realmente com o grupo, as mudanças, elas são fantásticas, ok? E qual é o quarto cuidado que você sempre tem que ter quando você está trabalhando com grupos? Trabalhe sempre na autorresponsabilidade e no empoderamento do grupo. Vejo muitos profissionais entrando no lugar do grupo. E quando você entra no lugar do grupo, você desempodera o grupo. E o nosso grande trabalho de desenvolvimento de líderes é exatamente o oposto. É empoderar o grupo, empoderar os líderes, né? Para que eles de verdade assumam o seu papel e as responsabilidades daquele lugar que eles estão. E assim possam gerar grandes transformações
dentro das empresas que eles estão. Mas esta condução é uma responsabilidade nossa. Eu vou contar aqui para vocês que é extremamente tentador ficar no lugar do poder, né? Entrar no jogo, porque um dos jogos do grupo de poder é esse, né? Eles colocam a responsabilidade em nós, né? E, entre aspas, nos dão este poder. Na verdade, o que o grupo está propondo é uma relação de dependência, né? Aonde ele não vai se desenvolver. Eu costumo dizer que, né, eu levei um tempão para entender isso. Muitas vezes, quando finalizavam meus processos de grupo, né, sejam eles coaching de grupo, sejam eles treinamentos, né, os grupos no fechamento, né, quando eu estava no fechamento, processo, no feedback, enfim, né, me chamava muito a atenção porque os grupos falavam basicamente de si, né? Era como, eu tinha a sensação que era como se eu não tivesse feito parte do processo, porque o tempo inteiro eles falavam porque nós isso, porque nós aquilo, porque nós o outro, né? E eu confesso para vocês que no começo, né, isso para mim me incomodava, né? Me incomodava em que sentido? Né? No sentido de tipo assim, mas eu fiz parte desse processo, né? Eu teve aqui uma grande contribuição minha. E outra coisa muito legal, né? Os grupos, no final, né, tem falas, nossa, como facilitador, que eles introjetam como deles, né? E aí eles falam, tipo, porque daí nós chegamos à conclusão tal. Aí nós isto, nós aquilo. E às vezes eles falam coisas que você falou, que eles estavam resistindo no começo, né? E depois eles falam aquilo como sendo deles. E era muito interessante porque quando fechavam os processos, né, e os grupos traziam toda esta fala, né, de empoderamento, de apropriação. Eu, por um lado, ficava super feliz, porque o grupo tinha evoluído um monte, mas, por outro lado, isso era algo que, para mim, pegava assim, nossa, né? Parece que eu nem fiz parte desse processo. Até o dia que eu me dei conta que esta era a maior prova da minha competência. Literalmente, era a maior prova da minha competência. Porque quando o grupo falava isso, ele literalmente tinha se apropriado, ele tinha se empoderado. E tudo aquilo tinha saído de mim e agora era do grupo. Quando eu tive essa grande sacada, claro, isso parou de me incomodar, né? E eu entendi que este era o principal feedback, né, positivo para minha condução de grupo, né? Era quando de verdade o grupo tinha se apropriado, né? E talvez agora, né, aqui eu tô vendo que tem a pergunta do Luiz, né? E como empoderar na prática? Né? Luiz, você vai saber empoderar o grupo quando? Primeiro, você tiver trabalhado em si as suas questões de liderança, as suas competências de liderança, as suas competências de coach de líderes, né? E as suas questões de poder. Porque quando você tem clareza, né, internalizada, não é teórica, certo? Internalizada do seu papel, do seu lugar, você empodera o grupo, né? E você empodera o grupo como na prática? Transferindo para o grupo que é do grupo e ficando contigo o que é seu. É exatamente assim que a gente empodera o grupo, ok? Com certeza, nós teríamos muito a falar aqui, porque este é um conteúdo, né? Este é um entendimento que na maioria das formações não se tem. E deixa eu explicar por que não se tem. É falha das formações? Não. É que as formações, elas têm por objetivo técnico, né? Nos preparar tecnicamente, como eu já disse para você, se você não tem o preparo técnico, você não tem o mínimo necessário, certo?
só que o próximo patamar é as suas competências comportamentais, né? E as nossas competências comportamentais nós só desenvolvemos através de trabalhos vivenciais, certo? E foi exatamente por isso, acredito que vocês aqui, quem está aqui já me ouviu falar disso, mas eu quero falar novamente, porque essa oportunidade com este valor está encerrando amanhã, né? Eu estou fazendo agora em julho 2, 3 e 4 do mês 7, eu estou fazendo uma imersão sobre ferramentas para processos de grupo, né, de líderes, né? Mas esta imersão, ela tem 3 principais objetivos, certo? Objetivos que são técnicos e objetivos que são comportamentais. Objetivo técnico, que você aprenda as ferramentas para se trabalhar, ferramentas de grupo, porque a maioria dos coaches não sabe, não tem ferramentas de grupo, certo? Mas tem como grande objetivo também essa imersão, porque é uma dificuldade que eu vejo em muitos profissionais, que é desenvolver as suas competências como coach de líderes, as suas competências comportamentais, como coach de líderes e da sua liderança, para exatamente isso, que você saiba lidar com jogos de poder, que você saiba empoderar o grupo, que você tenha tranquilidade e segurança do seu papel. E o que é seu e o que não é seu, né? É exatamente isso que nós vamos estar trabalhando nesta imersão, certo? Essa imersão é única, com uma experiência completamente diferenciada, aonde eu vou estar conduzindo o processo de vocês de desenvolvimento, certo? Então, se você quiser mais informações, e a imersão, né? Ela está com as vagas abertas, já as inscrições abertas, só que até amanhã o valor da imersão é R$5.000. Até amanhã ela está com desconto mega especial de R$2.000, certo? Então, somente até amanhã a imersão está custando R$3.000. Então, se você tem interesse, me chama inbox aqui no Face, acessa aqui embaixo, né? Aqui no Insta. Vocês têm na bio também. Acessa, olha lá, porque depois de amanhã o valor já vai ser R$4.000. Ok? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui, além, né, dessa que eu já respondi sobre a questão, né, do empoderamento, né, de como empoderar o grupo. Não. Ok. Hoje era uma live rápida, né, para a gente poder conversar sobre isso, mas amanhã, 13h, eu vou estar fazendo uma live aqui, onde eu vou conversar com você sobre qual é a principal ferramenta de um coach de líderes acima da média, ok? Mas isso é amanhã, aqui a 1h, ok? Nos encontramos amanhã, um grande abraço, uma ótima tarde, amanhã continuamos a nossa conversa sobre processos de grupo. Um grande abraço, tchau!